Boa noite a todos e a todas. Aqueles que estão presentes aqui na igreja e aos que nos acompanham pelas redes sociais e pela atividade FM 87.9. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Maria Helena Malaquias, Iria Maria Vicente Gomes, Padre Alberto, Antônia Sato Nica, Wellington Charles, Daniel Leite Guimarães, Eduardo Ferreira de Jesus, Herculana Ferreira, Lindaura Alves, Maria das Dores, Alzira Ferreira de Macedo, Claudiana Ferreira de Macedo, Jacondina Ferreira de Macedo, Maria Ferreira de Macedo, Vital Alves de Souza, Antônia Alves de Souza, Valdemar Alves de Souza, Joana Alves Josias, José Rabelo Pelanca, José Alcântara Gilberto, Tertuliano José, Edinalvo de Andrade, Emília Maria da Conceição, Paulina Maria e Ana Maria e todas as almas. Pela alma de Maria José Rodrigues e Maria dos Santos, Maria José Rodrigues, a cunhada de Luciana, que acabou de falecer em São Paulo, acometida pela Covid. Em ação de graças pelo aniversário de Tauana Almeida. Pelas almas de José Valença Santana, Maria de São Pedro Santana, José Bento Santana, Antônio Valença Santana, Antônia Valença Gama, Maria Firme Valença, Rodrigo Campos, Josefa Valença, Manuel Valença, João Valença, José Barbosa, Paulina Barbosa, Manuel Barbosa, Pedro Alexandrino Barbosa, Bento Barbosa, José Luiz Nogueira, Raimunda Moura da Silva e por todas as almas. E por todas as intenções que estão guardadas nos nossos corações e que não foi aqui mencionado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja Deus louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Irmãs e irmãos, esta celebração do batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. Hoje estamos à beira do Rio Jordão, ouvindo a voz do Pai que nos convida a acolher o Cristo como seu Filho amado e a ouvir a sua voz. Assim como Jesus, nós recebemos a missão batismal de anunciar a presença viva e eficaz de Deus em nossa história. Participemos com fé. Vamos acolher o nosso celebrante cantando. Nós estamos aqui reunidos, como estava em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passante, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estava em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos à última celebração festiva do Natal do Senhor. E nesta Eucaristia, estamos nos colocando
na escuta atenta da palavra, para agora enxergarmos a partir das palavras e das atitudes que o tempo comum nos colocará na pessoa de Jesus, para assim irmos nos assemelhando a Ele como filhos bem-amados do Pai. Mas, conhecendo a nossa vida e os nossos limites e fraquezas, a gente sabe que muita coisa precisa mudar em nós para ficarmos mais parecidos com Jesus, parecidas com Ele. Por isso, reconhecendo nossos limites e fraquezas, nos coloquemos diante de Deus, nos confiando em sua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia, Senhor, que intercedei por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nas alegrias ainda do Natal do Senhor, entoemos o nosso hino de louvor. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens, por Ele amados. Cantemos glória, Senhor Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, do Pai, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei as nossas súplicas. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens, por Ele
cantemos glória. Só vós sois os santos, do Pai à direita estás. Tende piedade de nós. Só vós o Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar e guardar no silêncio da oração a palavra de Deus. Vandinho, acenda essas luzes ali que estão abaixo do... Escutemos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá os julgamentos das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmurecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão, e te formei, e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz. Que o Senhor abençoe o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz. Que o Senhor abençoe o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dá-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz. Que o Senhor abençoe o seu povo. Eis a voz do Senhor
Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós bem sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa celebração solene, encerramos assim o tempo do Natal do Senhor, com a festa do batismo do Senhor. Nesse dia assim tão frio, agradável, onde quem já passou 200 não está sentindo calor nenhum, não é? Porque os hormônios trabalham mais forte, os meninos estão correndo porque faz tempo que não vem na missa, deixa os bichinhos à vontade, se aquete, viu? Então, os meninos nunca mais vieram, aí voltaram a ser uns bodezinhos, ficam correndo para um lado para o outro, feito cabrito quando está solto na serra, não é? Mas antes na igreja do que na rua, tá certo, tem que trazer para a missa mesmo, né? E a palavra de Deus, nesta noite de hoje, nos joga quase que já dentro da dinâmica do tempo litúrgico que iremos dar início semana que vem, o tempo comum. O que é isso, padre? Uma coisa comum quer dizer o quê? O que é uma coisa comum? Simples. É simples. É, né? Comum, normal, não é? O tempo comum não é um tempo extraordinário, mas é o tempo ordinário em que a liturgia nos coloca na dinâmica de Deus. É o tempo da prática daquilo que celebramos nas solenidades. Se nós dissemos que no Natal do Senhor Deus se fez um de nós,
se por meio da nossa fé nós dissemos que ele nasceu da nossa humanidade toda preparada, toda guardada desde a eternidade para poder ele se fazer carne no seio da Virgem, na solenidade da Mãe de Deus, se nós dissemos que ele nasceu de uma família, na festa da Sagrada Família que vem antes dessa solenidade, se nós dissemos que ele se manifestou no mundo e todas as nações o reconheceram como a verdadeira luz que nos arranca das trevas, na festa da Epifania do Senhor, e se hoje nós estamos dizendo que o céu se abre e o próprio Deus agora é que dá testemunho deste verbo que é carne e se fez homem e caminha conosco, o tempo comum é o tempo de caminhar com Jesus. É a catequese de Jesus, é se deixar ser formado por ele. Por isso que o ano litúrgico tem uma dinâmica que o cristão católico, se entendesse o mínimo de sua fé, nunca terminaria um ano litúrgico do mesmo modo que começou. Porque a palavra de Deus, na própria dinâmica da liturgia, vai nos moldando, vai nos colocando, nos tirando da dinâmica do mundo e nos jogando na dinâmica de Deus. E é isso que estamos celebrando hoje, neste domingo, dia do Senhor, a festa do batismo do Senhor, encerrando assim o tempo do Natal do Senhor. Então, os cânticos são de Natal, porque nós estamos no Natal. Hoje se encerra o Natal do Senhor, na grandeza da solenidade da festa do batismo do Senhor. Está vendo? Por que o Senhor está dizendo isso nessa missa de hoje? Porque missa, quando a gente muda o tempo litúrgico, é preciso também que a gente não faça o fiel ficar com a cara para cima, dizendo por que o padre amanhã, domingo que vem, vai usar verde e ele usou branco esses dias todos. É para poder entender um pouco da nossa fé, da riqueza que a nossa fé e a liturgia que celebramos nos propõe no caminho do discipulado, do seguimento a Jesus Cristo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. Que festa é essa, padre? É a festa em que Jesus tomou banho no Rio Jordão? Não, não é isso. A expressão batismo, essa expressão não é cristã. Em muitas culturas se havia um costume de, em determinados ritos, se mergulhar, emergir-se na água e levantar-se como uma pessoa nova. Alguns juramentos dos povos antigos se davam na água. Então, quando se ia batizar um barco, também se mergulhava. Tinha algumas culturas que mergulhavam o barco e depois tirava. Não é mais o mesmo barco de terra, ele agora é um barco de mar. Também tinha outras expressões bonitas. Os pagãos tinham rituais de batismo e o povo judeu também. Um próprio pagão, quando se tornava judeu, dentro do rito ele deveria submergir na água e depois emergir como uma pessoa nova, um pertencente à raça eleita, ao povo de Deus. Era o chamado judeu prosélito, não judeu, não nascido judeu, mas que se fez judeu. Então, a expressão de batismo não é algo novo ou algo próprio do cristianismo enquanto banho. Por isso que não pense que um sujeito muda de vida porque tomou um banho em uma piscina, não. Porque tem muita gente que depois que tomou o banho só ficou mais safado. O que fazia abertamente agora faz escondido, mas não deixou de fazer, porque não é um banho que define se um sujeito presta ou não presta. É o testemunho, é a vida que revela o fruto da árvore, que diz se ali tem uma coisa boa ou ruim. Quando é que você encontra um cristão, um católico autêntico? É pelo discurso? Não. Olha a vida dele, olha a vida dela.
Se a vida condiz, de fato, é católico. Mas se a vida não condiz, só foi alguém que tomou banho na igreja, mas nem é cristão. Então é isso que a gente está celebrando hoje, viu? Por isso que hoje, eu dizia a alguns, hoje é o dia da homilia, daquela homilia mais pesada que a gente tem de dar umas palmadas, que é para poder, quem está na igreja, tomar consciência do que de fato é ser cristão. Ser cristão é participar da vida de Cristo. Mas participar da vida de Cristo a partir da pessoa de Jesus Cristo. A partir do segmento da vida de Jesus Cristo em uma comunidade de fé. Então a liturgia da palavra de hoje nos dá os parâmetros para esta vida de fé. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, escrita por volta do ano 550, essa profecia, ou do ano 530, você que gosta de data, Moisés. Então, esse texto é chamado do Deutero Isaías, quer dizer, é alguém que comungou da escola de Isaías, do estilo de vida, da escrita, do jeito que esse profeta tinha, e seguiu com o seu nome. Olhe, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito do período do exílio até provavelmente a conquista, o retorno para a terra. Esse é um dos textos de esperança do livro do profeta Isaías. É um dos hinos de uma figura estranha que o profeta denomina como o servo de Adonai, o servo do Senhor. Em alguns momentos esse servo é um servo sofredor. Em outros momentos ele é um servo que glorifica a Deus com a própria vida. Depois vai se traduzir que a figura deste servo é o próprio Jesus. Então, na primeira leitura de hoje, nenhum dos hinos, nenhum dos discursos sobre o servo sofredor, o autor sagrado nos diz uma coisa muito bonita. Eu vou primeiro explicar o contexto para depois dizer o texto, porque às vezes a gente abre a Bíblia, tem gente que tem esse costume bonito, para não dizer que é feio. Abre a Bíblia, o que é que Deus quer dizer para mim hoje? Aí abre assim, aí põe o dedo, está com dificuldade, está com raiva de alguém, diz que eu puno a fio de espada os meus inimigos. Já pensou? Se a gente for fazer da Bíblia um minuto de sabedoria, que você abre, põe o dedo em cima e lê e não entende nem o texto e nem o contexto, o mundo vira uma desgraça, não é? Então, o contexto deste texto é o seguinte: o povo de Deus que estava no exílio, que já tinha morrido, já tinha uma outra geração que conhecia Deus de ouvir dizer, que tinha sido consolado já pelo profeta Ezequiel, agora este povo está desanimado. Por quê, gente? Porque às vezes as coisas de Deus tardam no nosso tempo, e por vezes a gente desanima quando esperamos muito uma coisa e aquilo não vem. Parecemos como que crianças. Quando se diz a uma criança que dá presente, que ela vai ganhar alguma coisa no Natal, ela pergunta o dia todo, o ano todo, quando acorda: mãe, hoje já é Natal? É assim ou não é? É. Hoje já é Natal. Eu tenho um sobrinho, Anderson, que quando era criança, a mãe dizia: amanhã, depois de amanhã é que a gente vai comprar. Aí ele cochilava à tarde e acordava: mãe, já é depois de amanhã? Jantava: já é depois de amanhã? E daqui, então era melhor você não prometer, porque ele era tão ansioso que a cada hora do dia ele queria que fosse depois de amanhã. Então tem gente que vive a fé assim, querendo adequar Deus ao seu tempo, ao meu querer, ao meu gosto, à minha vontade. E com Deus não se dá desse jeito.
Com Deus tudo é no tempo dele, do jeito dele e ao gosto e ao modo dele. Nós só precisamos ter certeza de uma coisa: o jeito, o gosto e o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. Porque como um pai, ele sempre nos dá não o que queremos, mas o que precisamos, o que necessitamos. Então, na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, nós ouvimos um texto, uma expressão muito bonita, que o profeta diz assim: olha, vai chegar o dia em que Deus vai mandar alguém, e esse alguém, ele não vai desistir de nós. É bonita essa expressão. O profeta está dizendo: Deus vai mandar alguém que sente conosco. Olhe bem, mas não é sentir no modo humano, não. Porque o modo humano confunde sentir com frenesi. Quando é que uma festa é boa? Quando eu sinto uma coisa assim diferente. Eita, eu não sei o que era que tinha na festa de ontem, mas eu senti assim uma coisa diferente. Que nada, besta, era um menino que tu gostava, que estava do lado, você sentiu diferente. Eita, não sei o que teve no casamento de fulana, mas foi bom demais. Você sentou numa mesa boa de fofoca, achou uma maravilha à noite. Não foi o casamento de cicrana, né? Ou até na missa, né? Eita, mas a missa de ontem teve unção. Eita, eu senti uma coisa assim. Oh, não confie nesse sentir, porque o cristão sente a partir de Jesus, e o sentimento dele é que deve ser o parâmetro para o nosso. Jesus na cruz, sendo morto, cuspido, humilhado, qual é o sentimento que nós teríamos vivendo isso? Qual é o sentimento que teríamos se nos rasgassem nossas roupas, se nos despissem de tudo, se nos humilhassem, se nos batessem, e na hora da cruz ainda tivesse gente ali mangando da gente? O que é que a gente sentiria? Raiva. Tá vendo como o nosso sentimento é miserável? Jesus não, ele sente o quê? Amor. Até nessa hora ele é capaz de nos amar. Quando a gente acha que já o tirou tudo, que já desprezou ele o suficiente, que já o esmagou dentro do nosso coração, ele continua nos amando. Até nessa hora, se o nosso coração se abrir um pouquinho, ele é capaz de dizer: ainda hoje você vai ficar comigo. Até quando ele está perto de morrer, o seu sentir não é como o nosso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o profeta Isaías está falando de alguém que vem sentir conosco assim, que vem nos ensinar a como sentir Deus na vida. E é bonito a expressão do profeta. Ele não despreza ninguém, ele não apaga a esperança. Quando a gente se quebra, ele não nos joga fora, ele nos emenda. É uma expressão bonita de alguém que vai nos ser dado para cuidar de nós. E aqui vem a primeira palavra, cuidar. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Mais uma vez, cuidar. O servo de Adonai é aquele que cuida de nós. Mas, Padre, por que é que ele cuida de nós? Por isso que estamos celebrando neste tempo. Porque ele se fez um de nós. Ele se fez um com a gente. Quando Deus viu que a gente não conseguia por si só, ele se fez um de nós. E se torna um sofredor conosco, para encher de esperança o nosso sofrimento. Mesmo
quando são aparentemente não sente, Ele sente conosco. É por isso que Ele é amado. É por isso que a teofania do batismo se dá nele, essa manifestação de Deus se dá nele na liturgia que rezamos hoje. Porque na sua vida, como disse o livro dos Atos dos Apóstolos, tudo o que ele fez bem. Porque ele vem para cuidar do que aparentemente está perdido. O evangelho que nós ouvimos do batismo do Senhor hoje é um texto emblemático no Novo Testamento, porque aqui nós conseguimos ver o último dos profetas se encontrando com a plenitude dos tempos da promessa de Deus. Aquilo que todos os profetas anunciaram, agora esse profeta consegue enxergar. João Batista tinha muita consciência de quem ele era. E aqui vem não uma palavra. Qual foi a primeira palavra? Lugar. Cuidar. Cuidar. A segunda palavra não é uma palavra, é uma frasezinha. Quem somos? Qual é a frase? Qual é a frase? Mais uma vez, outra vez, mais outra vez. Quando a gente não sabe, quando nós não sabemos quem somos, nós nunca vivemos em paz e nunca seremos felizes. É interessante, João Batista, para a época, chegou em um dado momento a ser mais famoso, mais conhecido do que Jesus. Todo mundo pensava pela postura, pelo discurso, porque João Batista tinha um discurso messiânico, que é isso, das horas últimas, da restauração de Deus que faria e daria um juízo sobre o povo. Por isso a sua pregação de conversão, de mudança de vida, por isso também o batismo, para fazer parte do seu grupo. Quer dizer, esse homem tinha uma força em si tremenda. Era um homem de temperamento forte, xingava o rei, escrachava os poderosos, desconcertava os sacerdotes. Então não era um homem qualquer, e ninguém fazia nada com ele pela sua postura, pelo seu temperamento, pela sua coerência. E começaram a dizer: esse cara é o Messias. Nessa semana, os evangelhos nos falou muito da personalidade de João. Ele era alguém que sabia quem era. Quando querem fazer dele grande, ele diz: não, é necessário que eu diminua e ele apareça. O cristão é aquele que, descobrindo quem é, ele não quer brilhar mais do que Jesus, mas na vida da comunidade ele quer diminuir-se a cada dia para que Jesus apareça. Sabe qual é o meu maior desafio como padre? É não fazer o que gosto e nem dizer o que quero. Sexta-feira, no curso de batismo, a equipe explicou a uma senhora, depois outra pessoa explicou, outra explicou, e a mulher disse, aí chegou uma hora que falou lá uma coisa meio desaforada na porta. Aí o padre escutou. Vocês acham que foi bom? Não, eu queria dizer, não, eu batizo seu filho do jeito que a senhora quer, e eu seria bom se eu fizesse isso, mas eu não estou aqui para ser bom e nem dizer o que eu quero. No que eu estou revestido é muito maior do que eu. Eu digo, não batiza. Não batiza, porque fazer um cristão não é como fazer pão.
não é assim. Não se batiza. E aí fui dar as razões do não batizar. Temos de saber quem somos. Quando um padre não quer ser padre, ele vira palhaço. Não, você é padre. Você tem de saber o que você é. Você não é político. Você não precisa agradar a todo mundo. Você tem de agradar a Deus. Você deve agradar a Deus. É a Ele que você deve, não a ninguém. Então é sua obrigação fazer o que é certo. Porque vocês têm de saber quem você é na vida da comunidade. Você é o pai que alisa, mas que dá palmada se for preciso. Você é o pai que consola, mas que faz chorar se o outro merecer. Você é o pai que constrói, mas que também destrói, se necessário for, para que nasça Deus no outro. Temos de saber quem somos. Por que nossas famílias às vezes não dão certo? O pai não sabe que é pai, aí se torna parceiro. Por que é que às vezes os nossos filhos não dão certo? A mãe não sabe que é mãe, aí o filho dá-lhe um grito que ela não sabe para onde é que vai, porque ela não é mais senhora de sua casa. Quem é senhora é os filhos. Ela não manda mais. Quem manda na casa, ela é uma empregada, e uma empregada barata ainda, que lava, cozinha, limpa, organiza e leva grito como recompensa. Descubra, você que está me ouvindo pela rádio ou que está aqui na igreja, você não é empregada, você é mãe. Você tem de se comportar como mãe. Porque quando a gente não sabe o que somos, o mundo, a família, a sociedade vira uma bagunça. João Batista sabe quem é. Ele tem de diminuir. E eu tenho de diminuir. Perdão. E ele tem de aparecer. Quando dizem é você o Messias, ele diz não. Eu não sou digno nem de me agachar. A função do empregado, do escravo, para amarrar o chinelo do pé dele. Ele é tão maior do que eu. E Jesus nunca tinha dito quase que uma palavra. E ele diz, olha, ele é tão maior do que eu. Ele é tão melhor do que eu, que eu não sou digno nem de amarrar o chinelo do seu pé. Porque João sabia quem era. E é por isso que esse encontro é bonito. Porque esse encontro se dá no evangelho de hoje, do Israel antigo, que sonhava com esse servo que vem curar nossas feridas, com a novidade de Deus, que agora não só mandou alguém para vir curar nossas feridas, mas se fez um de nós. Deus se fez um de nós. Você sofre, ele sofreu também. Então não o diga, meu Deus, como é que o Senhor não me entende? Ele lhe entende, porque ele sofreu como você. Você está desanimado, ele também. Olha o evangelho, ele foi abandonado por todos. Vocês acham que isso é brincadeira? Ele chorou até sangue de tanta angústia, angústia humana. Então não fale de humanidade a quem veio nos ensinar e é perito em humanidade, Jesus Cristo. E é esta novidade que estamos celebrando e que o próprio Deus confirma nessa noite de hoje no Evangelho. Ele é meu filho amado. Por quê? Porque ele sabe quem é. Ele vive e testemunha aquilo que é. Porque tudo que ele faz, como disse o livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz bem, faz com esmero. Ele não tem medo de nos encontrar. Quando nós não sabemos quem somos, nem o céu se abrindo e Deus dizendo, isso é capaz de nos mudar. Se o coração não se abre, não tem céu aberto que transforme o sujeito. Porque a maior teofania de Deus não é eu sentir ou eu ver sua glória, é eu descobrir essa glória dentro de mim.
Alguém me amou e me fez filho no filho, de um jeito profundo. Por isso que o batismo na Igreja Católica não é tomar banho, não. Você quer tomar banho? Tome banho em casa. Você não precisa vir tomar banho na igreja. Não é tomar banho, não é uma piscina que ele te faz cristão. Nós não batizamos. Padre, por que os católicos batizam criança? Mas criança não tem pecado. Deus me perdoe, que nessa hora eu não fico parecido com Jesus, eu perco um pouquinho a ternura. E Jesus tinha pecado, ser quadrúpede, da orelha grande e um rabo mal feito? Tinha, para não dizer o nome do bicho. Jesus tinha pecado. E por que ele foi se batizar? E saiu, foi de longe, que saiu de Nazaré na Galileia para a Judéia, na região do Jordão. Andou que só sabe Deus o que, para poder se batizar. Ele tinha pecado. Por que é então que ele vai se batizar? Se para batizar é preciso lhe dar um banho, Raul, para você ficar mais sem vergonha do que o que você já é, não vai adiantar de nada. Não é um banho que vai lhe fazer melhor. Então nós católicos, a segunda leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos narra o batismo de uma família, da família de Cornélio. Pedro começa a sua missão ali na Palestina e vai para a região de Cesareia de Filipe, próximo ao Mediterrâneo, terra onde só tinha pagão quase. E um centurião romano o convida à sua casa. Ele diz: como é que pode eu, sendo judeu, entrar em sua casa, você que é? E daqui a pouco o Espírito Santo vem sobre Cornélio e sua família. E Pedro então diz: se o Espírito chega primeiro, quem sou eu para não entrar? E entra, e diz o livro dos Atos dos Apóstolos que Pedro batiza toda a família de Cornélio. E aqui é necessário entender o que é uma família no mundo antigo. Se há 50 anos atrás uma família, o que tinha de menino não era brincadeira, imagine há 2000 anos atrás. Então ele batiza toda a casa de Cornélio, dos seus servos, a sua família, aos meninos, aos velhos, a quem estava ali. E depois disso Pedro vai dizer: eu agora compreendo que Deus não faz distinção de pessoas. Então o batismo não é uma coisa para alguns, é um dom que a gente dá a todos. Porque no batismo nós católicos não simplesmente lavamos pecado, nós fazemos o sujeito participar da vida de Deus, onde nem a morte é capaz de derrotá-lo mais. Então a gente não batiza simplesmente para lavar pecado, nós batizamos para que o outro pertença à vida de Deus. E na hora que ele sai da barriga da mãe, ele já deveria pertencer à vida de Deus. Quer saber o que é não batizar uma pessoa ainda criança? E dizer: não, quando ele crescer ele escolhe. Quer saber qual é a dificuldade disso? É depois correr atrás de um padre para pedir que batize um morto. Entenderam? Então, antigamente, o nosso povo tinha consciência do que estamos celebrando hoje. Batismo é coisa de Deus. Nasceu, tem de ter. Porque corre o risco de morrer sem ter. E é no batismo, padre, que a gente ganha a Deus? É. Mas esse rito só é de fato um rito verdadeiro quando ali tem pessoas verdadeiras que se comprometem com aquilo que estão prometendo, criar um ser dentro de uma comunidade de fé. Porque a fé ele não vai receber naquela hora simplesmente no banho, não. Ele vai receber na vida da comunidade. Ele vai receber observando os padrinhos, vendo os pais na comunidade. E ele vai dizer já de pequeno: eu pertenço a isso. Eu não pertenço ao que os meus coleguinhas da escola dizem, não. Eu pertenço a isso. Eu já pertenço a Deus desde que nasci. Porque já de pequeno minha mãe e meu pai me deram a Ele, me fizeram parte desta comunidade.
Então é por isso que a gente batiza. Então quando lhe perguntarem por que é que você foi batizado quando criança, você diga isso. E se você foi batizado como criança e nunca veio mais na igreja, nem diga que é católico, se não tem vontade de vir. Não diga, porque um católico não se faz na pia simplesmente não. O católico se faz na vida, no encontro com Jesus, no encontro diário da vida com Jesus. É assim que se faz um católico. Do mais, dê banho à vontade, não muda o sujeito, porque o que muda o sujeito é um coração convertido. E um coração convertido não se determina no discurso ou em 4 versículos que você decore. Um coração convertido se determina na vida. Eu olho para a sua vida e encontro nela os traços de Deus. É isso. Eu olho para a sua vida e eu encontro alguém que em tudo eu enxergo Deus dizendo nele: eu o amo. Porque ele faz, ele cumpre. Nele eu encontro o meu agrado, porque ele cumpre a minha vontade. Ele sofre, ele é moído, quebrado, humilhado, mas ele não se rende, ele está ali. Nele está o que ele encontrou. Esses dias, ontem, fez sua Páscoa definitiva a Dona Iria, uma mulher de 101 anos, 3 meses e alguns dias. Olhe, quando a gente sabe o que é, como a vida fica fácil. Dona Iria, Dona Dilma, com 101 anos, a filha com quase 70, com quase 70 não, com 70 e pouco, a mãe travaliando já mais lá do que aqui, há 15 dias atrás. E ela falava Maria, e dizia, e Maria do lado da cama: "Senhora, mãe". Como aquilo me comoveu. Uma mulher que já não tem consciência, mas não deixa de ser senhora de sua casa. Chega a Dona Isabel, 80 anos. "Mãe, a senhora está sentindo o quê?" E Dona Iria, sem nem saber dizer, que já estava travaliando. E aquela mulher com 101 anos, 3 meses e alguns dias, ainda era senhora. E na semana antes de morrer disse: "Minha Nossa Senhora, pode vir me buscar, que eu já estou pronta." Entre a caduquice e a consciência, não se esquece de sua fé. No meio da madrugada começava a rezar o ofício ou puxar uma excelência. Aí Dona Isabel disse que dizia a ela: "Dona Iria, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não gosto dessa coisa não. Não comece não, mãe, ainda é 3 horas da manhã." Ela disse: "Minha filha, eu já principiei e agora eu tenho de terminar." E aí, tome-lhe reza a madrugada toda. E depois eu fiquei curioso, o que é que Dona Iria tinha mania de rezar de madrugada? Aí a filha disse: o pai dela, o meu avô, quando dava 3 horas da manhã, acordava as filhas e dizia: "Minhas filhas, agora é hora de subir para o céu." E cada uma do seu quarto ia entoando o ofício de Nossa Senhora. Entende? O que é de Deus não se perde, nem quando a consciência nos falta, o coração grita. E a gente vai buscar o que recebeu. Saibam quem são. Reconheça a dignidade que estamos celebrando na nossa liturgia. Descubram essa presença que não nos abandona e que cuida de nós. Porque senão, tudo isso aqui vai ser uma festa com a ressaca mal dada. Esse mundo só é uma ressaca se não tiver Deus. No fim da vida, só vai ser dor de cabeça. Agora, se tiver Deus, não. Aqui é só o começo. A festa só acaba quando a gente chega lá. E é lá que a festa é boa. Porque lá, tudo tem gosto
de eternidade, porque lá nós nos descobrimos mais plenamente filhos no Filho, que quando tem de nos ensinar a sentir, nos ensina, nos dando o que tem de melhor, Deus, nos revelando o rosto de Deus, que é Pai, que não desiste de nós, que cuida e que sofre conosco. Que Ele seja louvado agora e para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece, todos respondem: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Que o vosso Espírito, ó Deus, renove a missão batismal de toda a vossa igreja e a fortaleça no anúncio da libertação aos pobres e a justiça aos vossos filhos e filhas. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Que nossos ouvidos estejam sempre abertos, nossos corações estejam sempre despojados e nossas mãos estejam sempre dispostas a trabalhar pela construção do vosso reino. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Que todas as crianças que serão batizadas ao longo deste ano encontrem seus pais e padrinhos o estímulo e o exemplo para viverem sua vocação batismal. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, vosso povo. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante o cântico de ofertório, ninguém precisa se levantar para se preocupar onde colocar sua oferta, porque essa é a hora de você colocar a sua vida diante de Deus. Esse é o grande dom que Ele nos pede para a partilha. Ao término da celebração, vai ter pessoas na porta e aí sim, sem correr risco de contaminar a mão, você pode colocar a sua oferta. Também na hora da comunhão, você não precisa sair do seu lugar para comungar. Basta você ficar de pé, que a equipe passará higienizando sua mão e você poderá comungar. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazes pão e vinho para esperar o Senhor. Deus da pobres e se fez pobre também. As mãos se elevam para num gesto de amor, retribuiu a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso Filho, para que se tornem o sacrifício do Cordeiro que lavou em sua misericórdia os pecados do mundo. Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao nós. alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, ensinais que vosso Verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo Jesus Cristo foi ungido com óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor, bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Senhor, santo, 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 santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Maria Helena Malaquias, Iria Vicente Gomes e Maria Rodrigues e Lindalva Nunes.
e de todos os que partiram desta vida e cujos nomes foram citados no início desta Eucaristia, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do meu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não será pela ilusão do olhar ouvir falar, que ele irá ajudar os homens como em praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito ele é quem defenderá. Da cepa brotou a
lábios matará o avarento. A justiça é o cinto que circunda sua cintura, e o manto da lealdade é a sua vestidura. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Neste dia, o incrível verdadeiro, coisa que nunca se viu, mora novo cordeiro, a comer do mesmo pasto, tigre, boi, burro, leão, por um menino guiado se confraternizarão. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus, nós o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um instantinho para alguns avisos. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao término de mais uma Eucaristia. Ação de graças. Eita, que meus filhos faziam tempo que não vinham para a missa, né? Eu conversar com eles. E o que foi que deu em vocês hoje? Foi o tempo, foi que demoraram sem vir para a igreja? Diga à avó agora que quando vier tem de vir 5h30, que é para vocês correrem bem muito no pátio, que quando começar a missa não pode mais correr, tá certo? E tem de ficar, ó, viu? Estamos combinados? Mas são sabidos que são danados, olha. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, chegamos ao término de mais uma Eucaristia e temos aqui uma reca de aviso. Primeiro, essa Eucaristia foi para pedir a Deus também pela saúde de Dona Maria dos Santos, que está enfrentando uma depressão. Que Deus lhe dê força para viver bem esse momento e sair desse problema de saúde uma pessoa melhor. E certo. E na intenção de Dona Maria, eu coloco todas as pessoas que são acometidas por esse mal e que precisam do amparo, do colo e do cuidado de Deus. Que Deus lhe abençoe. Não desanime, não desista da vida. A vida vale sempre a pena, porque é um dom de Deus. Porque hoje nós celebramos que Ele nos faz filhos em seu Filho. Então nós temos um valor muito grande. Também, falando de vida, queremos louvar a Deus pelo dom da vida de Tuana Almeida. Está aqui na igreja? A netinha de Adileuza, linda, que hoje está completando mais um ano de vida. Mas também pelo dom da vida de nossa secretária Edilene, que completou ano sexta-feira. Sexta-feira lá estava eu no Angico,
não, na Barriguda, com ela na casa dela ali, sentindo o cheirinho do fogão de lenha e tomando café. Então, que Deus lhe abençoe, minha amiga, e te conserve sempre com esse coração generoso. Vamos agora aos avisos. Quarta-feira haverá Santa Missa às 18 horas. Será missa mesmo, viu? Então, quarta-feira às 18 horas eu estarei aqui rezando missa. Quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, adoração ao Santíssimo Sacramento. Queremos agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a rifa paroquial. Oh, Deus vos pague. A você que me escuta por meio da rádio, a você que comprou, a equipe que vendeu, tantas pessoas da área rural, da cidade se empenharam nesse serviço e com a graça de Deus nós tivemos um respiro muito bom. Quitamos tudo que tínhamos de pendência. Então Deus vos pague, Deus abençoe a vida de cada um e que nunca vos falte o necessário. Nunca vos falte o necessário. Deus vos pague imensamente. Hoje também é o domingo da partilha do dízimo. Se você é dizimista, muito obrigado pelo seu testemunho de fé. Se você não é, que Deus lhe abençoe também. E se toca no seu coração, se torne um dizimista. Colabore com a sua igreja. Queremos agradecer as pessoas. Quero também mandar meu abraço para Celeste e Ed Carlos, lá de Ribeira do Pombal, que está assistindo essa missa. Carlinho e Celeste são dos amigos do seminário de lá. Que Deus abençoe, minha querida irmã, meu querido irmão. Um grande abraço. Também um abraço para Marciano e Marilene, de Conceição da Barra, do Espírito Santo, que também está conectado nessa missa. Sem contar você de Aracaju, de Salvador, São Paulo, de São Paulo e de tantos lugares que essa nossa missa tem alcance por meio da internet. Muito obrigado por partilhar conosco desse momento de fé. Olhe bem, hoje no nosso país nós estamos ultrapassando quase os 200 mil mortos pela Covid-19. Eu não costumo muito tratar desse assunto com frequência, porque todo mundo deveria ter consciência da realidade desta pandemia. Mas às vezes é preciso ela bater na nossa porta para a gente poder despertar e acordar um pouquinho mais. Às vezes a gente esquece que a vida é um dom. Eu estou olhando aí, nesse fim de ano parecia que não tinha pandemia. O tanto de gente junto, em beira de praia, naquela... É um negócio que chega a ser, que beira o absurdo. Quando faz isso ainda com uma certa consciência e se cuida quando chega em casa, menos ruim. Mas parece que vai e volta como se a vida não tivesse mudado nada. Porque a vida, nem sua vida tem valor, e parece que a vida do outro também não tem grandes valores. Então, não vamos viver de qualquer jeito esse modo. Não vamos permitir também que em Canudos se viva de qualquer jeito. Quando o governo federal parou de notificar, de dizer quantos contaminados tinha e quantas mortes, a sociedade civil organizada, o terceiro setor, entrou na Justiça, no Supremo, para exigir que o Ministério da Saúde colocasse o boletim diário de quantos contaminados, quantas mortes e a que pé estava a pandemia. O último boletim que foi dado em Canudos foi no dia 28 de dezembro. De lá para cá nós não sabemos quantos estão contaminados, quem está se tratando, quem está de quarentena. As barreiras desapareceram no ápice da segunda onda. Então, padre, o senhor está falando de política? Não, eu estou falando de vida. E triste de mim se não falasse. Então, vocês que me escutam e que às vezes vai para a Voz do Povo conversar tanta besteira, conversem coisas sérias. Perguntem quais são os dados atualizados da Covid no nosso município.
Por que se retirou as barreiras sanitárias no ápice da segunda onda da pandemia? Quando o mundo todo está falando até de fechar, nós estamos escancarando. Sabe por quê? Porque pode chegar em sua família. Aí a gente só sente que a dor é de verdade do outro quando chega em nossa casa e a dor se torna nossa. Eu estou aqui porque eu tenho uma função social, além de religiosa. Formar o povo de Deus em consciência que me foi confiado. Então, eu não tenho grupo político. Não ponha nomenclatura de grupo político em mim. A minha funcionária Edilene, funcionária da paróquia, levou uns gritos durante a campanha, depois da campanha, por não ter rezado segundo a cartilha da nossa conversa. Eu não tenho grupo político. Não envolvo igreja em política. Mas as questões da vida são assuntos de igreja e a igreja deve se posicionar nessas questões. Então, a pandemia não acabou. E político nenhum é vacina ou é Deus. Quando morrer alguém da família de vocês, batam na porta dos políticos da cidade que trataram a pandemia como se já tivesse acabado. E pergunte a eles: agora ressuscite meu pai, ressuscite minha mãe, ressuscite meu irmão, porque você é Deus, então ressuscite. Você tem um poder de acabar com a pandemia, então ressuscite. Não vamos brincar com a vida. A vida é um dom. Nós só temos uma. E se a gente não levar a sério essas coisas, o mundo vira uma bagunça. Quem exerce função pública tem responsabilidade para com a sua vida e principalmente para com a vida do povo. Se não tem responsabilidade, se abstenha da função. Mas se está nela, cuide. E viva bem a função que exerce. Padre, o senhor está falando de política? Estou não. Se eu estivesse falando de política, eu ia falar da Igreja do Rosário, de 105 anos, que teve o largo quebrado sem ser perguntado à paróquia se podia quebrar. E agora vai se celebrar a festa de São Sebastião. Eu não falei durante a política, que era para não dizer que eu estava fazendo política. Mas agora vai começar a festa, uma das festas mais antigas da cidade, com a frente da igreja toda quebrada. Porque alguém não tem nem noção que uma igreja de 105 anos, se for procurar os documentos, tudo que está em torno pertence a ela. E a frente pertence à igreja. Não é via pública, não é município. Então não se quebra uma coisa sem perguntar a quem é de direito se é possível quebrar. Todo mundo sabe, quer dizer que agora vão quebrar daqui da porta da igreja até o cruzeiro para inventar uma praça? Padre, por que o senhor está falando isso agora? Porque já passou a política. Ninguém pode dizer, o padre Jailton falou porque estava tendendo para um lado. Não. Eu estou falando porque chegou a festa de São Sebastião e a frente da Igreja do Rosário está quebrada. Aí vai ser preciso, talvez, a paróquia ir lá mandar puxar a calçada de antes. Fazer. Por conta de irresponsabilidade de quem quebra sem perguntar. São 105 anos. Me digam o que é que tem na frente de uma igreja de 105 anos que é público, se não pertence à igreja. Me digam. Ou então chamem um historiador, esses até de cursozinho à distância, e perguntem a eles o que é um largo de igreja e a quem pertence um largo de igreja. Padre, por que o senhor está dizendo isso agora? Porque a eleição passou. Aí eu posso dizer. Porque o errado é da conta de todo mundo. E o errado, quando se refere às coisas da igreja, merece ser corrigido. Então eu vou dar o prazo. Se essa semana não fizerem a calçada, a paróquia vai fazer. Mas até o dia 6 de fevereiro eu vou dizer
em toda a missa. Por que foi que eu fiz o largo? Porque sem perguntar, sem consultar, alguém quebrou e não refez. E agora chegou a festa da comunidade e está lá tudo quebrado. Viu? Podem dar o recado. Podem dar. Não falta pompa para dar recado, né? Então pode dar o recado. E qualquer coisa pode ir em minha casa. Que aqui eu não posso dizer tudo que preciso dizer não. Mas no meu sofá e debaixo do meu teto e sem ninguém ouvir, eu digo. E digo em alto e bom tom, porque estou dentro de minha casa. Pode ir, viu? Podem dar o recado. E deem bem dado, viu? E não só dê só da calçada, não. Dê também das barreiras e dos dados da pandemia. Dê isso. Dê o recado inteiro. E o padre não está falando mal de ninguém. Está dizendo o que é certo. Porque se eu não disser, eu serei omisso. Se irá registrar na história de Canudos que o padre de Canudos passou e não falou, não tratou uma pandemia com seriedade. E eu não quero esse meu nome, esse dado do meu nome na história. E político nenhum de juízo deveria querer o seu nome na história de uma cidade dizendo que ele destratou uma pandemia como se fosse uma gripezinha. Político nenhum de juízo que tem um mínimo de senso não trataria a segunda onda da maior pandemia, da primeira pandemia da pós-modernidade, ou da primeira da história, porque nós só tivemos epidemia, como se fosse uma gripezinha. Isso é sério. Isso é sério. A gente não pode brincar com a vida. Se quer brincar com a vida, brinquem com suas vidas, não com a vida do povo. A vida do povo é cara. E para nós ela não só tem valor no período da eleição, não. Ela tem valor todos os dias do ano. Porque cada vida para nós é um dom. Aí agora podem dizer, pronto, o padre Jair saiu de Canudos e falou. Falei, viu? Mas falei e digam por que falei. Falei e digam por que falei. Sabe por que foi que eu falei? Porque aqui, de gente que põe os pés ou que não coloca, essa instituição representa 12.502 pessoas. E quem representa 12.502 pessoas não pode ficar calado em nome das 12.502 pessoas. Não pode. Eita, padre, tem esse povo todo? Não sei, vai perguntar ao governo federal, é dado do IBGE. Mais ou menos de boca é isso. Certo? Estão me entendendo? Não estão? Vocês são sabidos. Ô povo sabido que eu gosto, viu? Pense, é um povo sabido. E amanhã podem falar. Amanhã, se você tem de ligar para a Voz do Povo para conversar besteira, ligue para perguntar por que foi que a barreira sanitária foi retirada, acabou a pandemia em Canudos. Por que é que no ápice da segunda onda não se registram os casos? Por que foi que a igreja do Rosário foi quebrada à frente? Perguntem, viu? Podem perguntar. Porque lá não é a Voz do Povo. Mando até um grande abraço ao meu amigo e xará Jailton Alves, que transmite essa missa. Ah, pois, é lá que o povo de Canudos tem voz, para perguntar perguntas que desconcertam quem exerce funções públicas. E é lá que a democracia se faz, porque todo mundo pode falar de A, de B, de C. Então vão lá. Se é de ligar para perguntar besteira, perguntem isso. Cadê as notificações? São quantos casos que tem Canudos? Nós zeramos já os casos? Porque não pode dizer não. Tal fulano não é a favor de barreira ou a favor de lockdown. Não pode dizer isso não. Isso é loucura. Então não é a favor da vida? Não se pode dizer essas coisas em público, não. E nem se pode externar isso. Que a pior coisa é não dizer e fazer. Que às vezes a gente não diz uma coisa, mas faz. Aí fazendo já está dizendo o que é que a gente faz, o que é que a gente é. Então não se pode. Não se pode. Canudos não é terra sem lei. Não se pode. E não brinquem. Se necessário for, a gente aciona o Ministério Público. Não brinquem. Não se pode brincar com a vida das pessoas. Não se pode brincar com a vida do povo. De maneira nenhuma. De modo nenhum. Ninguém
pode, nenhuma pandemia, brincar com a vida do povo. Ninguém. Nem o presidente da República, que quando quis brincar, o Supremo disse, não, o senhor tem de notificar. O senhor tem de dizer ao país quantas pessoas estão contaminadas, sim. O senhor tem de fazer isso. Porque existe ainda nessa democracia um terceiro setor. E esse terceiro setor não está morto, ele está bem vivo. E às vezes ele faz até as funções do que o primeiro setor não faz direito. Viu? Estou falando de política, minha gente. Falem alto que é para quem está na rádio ouvir. Eu estou falando de política? Não, eu estou falando de vida. E estou falando de comunidade. E de patrimônio religioso. Aí quando for falar de patrimônio religioso, procurem da Igreja Católica, procure o padre da Igreja Católica. Não saiam fazendo sem procurar, não. Porque nesse terreiro, até o dia 6 de fevereiro, tem um galo que bica e espora. Basta precisar. Viu? Não é terra sem dono ainda não. Ainda não é não. Viu? E nem vai ser. Nem hoje, nem amanhã, e nem quem vai vir depois de mim, e nem quem vai vir depois de mim, e nem daqui a 1000 anos será. Porque nós temos um nome a zelar. Nós temos um nome a zelar. Então a gente não brinca com certas coisas. Então não brinquem com aquilo que é nosso. Tá vendo como é? É assim. Um pai tem de alisar, acariciar, coisar, mas tem de dar umas palmadas quando é necessário, porque senão o filho fica mais sem vergonha do que o que já é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos vai se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se lembrar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos vão se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama.